A paz do Senhor Jesus, boa noite. Vamos a mais um momento da nossa leitura bíblica, para a glória de Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós exaltamos o Teu nome, Te glorificamos por mais um momento de leitura bíblica, Te pedimos graça, Te pedimos sabedoria, conhecimento, em nome de Jesus. Amém. 2 Samuel, capítulo 22. E falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Disse, pois, o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador. Deus é o meu rochedo, nele confiarei, o meu escudo e a minha força de minha salvação, o meu alto retiro e o meu refúgio. Ó meu Salvador, da minha violência me salvaste. O Senhor digno de louvor, invoquei e de meus inimigos fiquei livre. Porque me cercaram as ondas de morte, as torrentes de Belial me assombraram. Cordas do inferno me cingiram, encontraram-me laços de morte. Estando em angústia, invoquei ao Senhor e ao meu Deus clamei, do templo ouviu ele a minha voz e meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então se abalou e tremeu a terra, os fundamentos do céu se moveram e abalaram porque ele se irou. Subiu a fumaça de seus narizes e da sua boca um fogo devorador. Carvões se incenderam dele, e abaixou os céus e desceu, e uma escuridão havia debaixo de seus pés. E subiu sobre um querubim e voou e foi visto sobre as asas do vento. E por tendas pôs as trevas ao redor de si, ao ajuntamento das águas, nuvem dos céus. Pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acendem. Trovejou desde os céus o Senhor, e o Altíssimo fez soar a sua voz. E disparou flechas e o dissipou, raios e os perturbou. E apareceram as profundezas do mar e os fundamentos do mundo, e descobriram pela repreensão do Senhor, pelo sopro do vento dos seus narizes. Desde o alto enviou e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu possante inimigo e daqueles que me tinham ódio, porque eram mais fortes do que eu. Encontraram-me no dia da minha calamidade, porém o Senhor se fez o meu esteio. Tirou-me para o largo e arrebatou-me dali, porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, me retribuiu, porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos estavam diante de mim, e de seus estatutos me não desviei. Porém fui sincero perante ele, e guardei-me da minha iniquidade. E me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a minha pureza diante dos seus olhos. Com o benigno te mostras benigno, com o varão sincero te mostras sincero. Com o puro te mostras puro, mas com o perverso te mostras avesso. E o povo aflito livras, mas teus olhos são contra os altivos, e tu os abaterás. Porque tu, Senhor, és a minha candeia, e o Senhor esclarece as minhas trevas. Porque contigo passo pelo meio de um esquadrão, pelo meu Deus salta um muro. O caminho de Deus é perfeito, e a palavra do Senhor refinada, e é o escudo de todos os que nele confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o seu Deus? Deus é a minha fortaleza e a minha força, e ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Faz ele os meus pés como os das servas, e me põe sobre as minhas alturas. Instrui as minhas mãos para a peleja, de maneira que um arco de cobre se quebra pelos meus braços. Também me deste o escudo da salvação, e pela bradura me vieste e engrandecer. Alargaste os meus passos debaixo de mim, e não vacilaram os meus artelhos. Persegui os meus inimigos e os derrotei,
e nunca me tornei até que os consumisse. Eu os consumi e os atravessei, de modo que nunca mais se levantaram, mas caíram debaixo dos meus pés. Porque me cingiste de força para a peleja, fizeste abater debaixo de mim os que se levantaram contra mim. E deste-me o pescoço de meus inimigos, daqueles que me tinham ódio, e os destruí. Olharam, porém, não houve libertador. Sim, para o Senhor, porém, não lhes respondeu. Então os moí como o pó da terra. Como a lama das ruas os trilhei e dissipei. Também me livraste das contendas do meu povo, guardaste-me para cabeça das nações, o povo que não conhecia me servirá. Os olhos de estranhos se me sujeitaram, ouvindo a minha voz me obedeceram. Os olhos de estranhos descaíram e cingindo-se saíram dos seus encerramentos. Viva o Senhor, e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja Deus, a rocha da minha salvação. O Deus que me dá inteira vingança e sujeita os povos debaixo de mim. E o que me tira de dentre os meus inimigos, e tu me exaltas sobre os que contra mim se levantam, do homem violento me livras. Por isso, ó Senhor, te louvarei entre as gentes, e entoarei louvores ao teu nome. Ele é a torre das salvações do teu rei, e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi, e com a sua semente para sempre. Capítulo 23 de 2 Samuel. E estas são as últimas palavras de Davi, diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado, em altura ungido de Deus, de Jacó, o suave em salmos de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus, e será como a luz de manhã, quando sair o sol da manhã, sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo um concerto eterno, que em tudo será bem ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer está nele, apesar de que ainda não faz brotar. Porém os filhos de Belial, todos estão como os espinhos que se lançam fora, porque se lhes não pode pegar com a mão. Mas qualquer que os tocar se armará de ferro da haste de uma lança, e a fogo serão totalmente queimados no mesmo lugar. Estes são os nomes dos valentes que Davi teve: Josebe, Basebete, filho de Taquemone, o principal dos capitães, e este era Adino, o Ezinita, que se opusera 800 e os feriu de uma vez. E depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aiô, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus que ali se ajuntaram à peleja, e quando de Israel os homens a subiram. Este se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão, e ficar a mão pegada à espada, e naquele dia o Senhor obrou um grande livramento, e o povo voltou atrás dele somente a tomar o despojo. Depois dele, Sama, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor obrou um grande livramento. Também três dos 30 cabeças decresceram e vieram no tempo da cega a Davi, a caverna de Adulão, e a multidão dos filisteus acampara no vale de Refaim. Davi estava, então, num lugar forte, e a guarnição dos filisteus estava em Belém.
E teve Davi desejo e disse: quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que está junto à porta. Então aqueles 3 valentes romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram água da cisterna de Belém, que está junto à porta, e a tomaram, e a trouxeram a Davi, porém ele não a quis beber, mas derramou-a perante o Senhor e disse: guarda-me, ó Senhor, de que tal faz? Beberei eu o sangue dos homens que foram a risco da sua vida, de maneira que não a quis beber. Isto fizeram aqueles 3 valentes. Também Abissai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era a cabeça de 3, e este alçou sua lança contra 300 e os feriu, e tinha nome entre os 3. Porventura, este não era o mais nobre dentre esses 3, pois era o primeiro deles, porém aos primeiros 3 não chegou. Também Benaía, filho de Joiada, filho de um homem valoroso de Cabecel, grande em obras, este feriu 2 fortes leões de Moabe, e desceu ele e feriu um leão no meio de uma cova no tempo de neve. Também este feriu um homem egípcio, homem de respeito, e na mão do egípcio havia uma lança, porém ele desceu a ele um cajado e arrancou a lança da mão do egípcio e matou com a sua lança. Estas coisas fez Benaía, filho de Joiada, pelo que teve nome entre 3 valentes. Dentre os 30, ele era o mais nobre, porém aos 3 primeiros não chegou. E Davi o pôs sobre os seus guardas. Azael, irmão de Joabe, estava entre os 30 que eram Elanã, filho de Dodô, de Belém, Sama, Arodita, Elica, Arodita, Elis, Pautita, Ira, filho de Iraíques, Tecoíta, Abiezer, Anatotita, Mebunai, Uzatita, Zalmon, Aiota, Maarai, Netofatita, Elebe, filho de Baná, Netofatita, Itai, filho de Ribai, de Gibeá, dos filhos de Benjamim, Benaia, Piratonita, Idai, do ribeiro de Gaás, Abi Albon, Abatita, Aze Mavete, Barumita, Eliaba, Saul Bonita, os filhos de Jacém e Jonatas, Samar, Aratrita, Aioião, filho de Sará, Ararita, Elifelete, filho de Asbai, filho de um Maacatita, Eliá, filho de Aitofel, Gilotita, Israel, Carmelita, Parai, Arbita, Igal, filho de Natã, de Zobá, Bani, Gadita, Zeleque, Amonita, Naarai, Beerotita, o que trazia as armas de Joabe, filho de Zeruia, Ira, Itrita, Garebe, Itrita, Urias, Eteu, 37 ao todo, todos. Amém. Deus abençoe.